paz, bom dia. Eu vim aqui dividir uma palavra de Deus com você. A Bíblia diz lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, no versículo 1, que a ira de Deus se acendeu por causa do pecado do povo de Israel, e o coração do rei Davi foi inclinado a fazer o censo. E aí Davi, ele libera uma ordem. E está lá no versículo 2, dizendo assim: e acrescentou o rei a Joabe, comandante do exército, que estava com ele: percorrei por todas as tribos de Israel e fazei o recenseamento de toda a população, a fim de que eu saiba exatamente quanto somos. E aí Joabe responde: multiplique, Yahvé, o teu Deus, o povo 100 vezes mais do que agora, de sorte que os olhos do Senhor, meu rei, o contemplem. Mas por que teria o Senhor, meu rei, tal desejo? Mas por ser rei, tinha liberado uma palavra, foi a palavra do rei que prevaleceu. E assim Joabe e todos os outros comandantes percorreram todo o território nacional para fazer aquela contagem. Lá no versículo 8, diz assim: tendo percorrido toda a terra, retornaram a Jerusalém no final de 9 meses e 20 dias. Eles levaram 9 meses e 20 dias para fazer o censo, para fazer a contagem do exército. Então, no versículo 9, Joabe apresentou ao rei o número obtido pelo recenseamento do povo. Israel contava naquela ocasião com 800.000 homens capazes para serviço militar, e em Judá mais 500.000 soldados. Depois de contar o povo, versículo 10, o coração de Davi sentiu remorso e confessou a Yahvé: cometi um grave pecado. Agora, ó Yahvé, perdoa este erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Quando ao raiar da manhã, Davi se levantou, o Senhor já havia comunicado a Gade, o vidente e profeta, a serviço de Davi, esta palavra: vai, diz a Davi assim: eu te ofereço 3 opções de castigo, escolhe uma delas, e eu executarei a punição por tua falta. Assim que Davi entende o que fez e se arrepende, Deus fala diretamente com o profeta Gade e dá uma direção. Davi, ele tem a oportunidade de escolher a forma que vai ser corrigido. Então Gade correu, versículo 13, à presença de Davi, e declarou: que preferes que te aconteça? Que 3 anos de fome caiam sobre toda a terra, e que caminhes 3 anos fugindo de teus inimigos, que te perseguirão implacavelmente, ou 3 dias de praga sobre tua terra e teu povo. Reflete bem e decide que resposta devo apresentar diante daquele que me enviou. Assim foi a palavra de Gade para o rei Davi. E no versículo 14, Davi respondeu a Gade: eis que é grande a minha angústia, e prefiro cair nas mãos de Yahvé, porquanto enorme é sua misericórdia, a ficar à mercê do castigo dos homens. É interessante, né? Que para ter esse tipo de resposta é necessário que você tenha comunhão. Davi, ele conhecia exatamente quem era o Deus que ele servia, e por isso ele, refletindo, responde de pronto que ele preferia cair na mão do Deus vivo do que cair na mão dos homens. Então, a partir da resposta de Davi, o Senhor mandou a praga sobre todo Israel, versículo 15, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens da população, desde Dan a Berseba, do norte ao sul da nação. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, Yahvé, condoído, decidiu suspender a sua punição ao povo e ordenou ao anjo que estava destruindo a população: basta, retira a tua mão agora. Daquele momento o anjo do Senhor estava próximo à eira e o terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna no Jebuseu. Ao contemplar o anjo que estava matando o povo de Israel, exclamou Davi a Yahvé: fui eu quem pecou, só eu sou culpado de iniquidade. Estas pessoas não passam de ovelhas que mal fizeram. Venha, pois, sobre mim o teu castigo, sobre a minha família a tua correção. A consciência de Davi
sobre o seu pecado. E dura coisa deve ter sido ver o anjo do Senhor matando tanta gente, né? E ali o coração de Davi pesa, por causa de um momento de orgulho, né? Um momento de dureza de coração. Ele já sabia que não podia contar o exército, porque ele precisava continuar vivendo da dependência de Deus, para que o coração dele não se enchesse de orgulho, ele pensasse que por causa do grande número de homens e de armamentos, as vitórias do exército de Israel, elas aconteceriam ou vinham acontecendo por conta disso. Então tinha esse tratado, né, de Deus com Davi, não conta, né, para que Davi ele continuasse com o coração dependente de Deus, para que ele fosse para as guerras sem saber o quanto tinha, né, e com o que podia contar, para que ele olhasse para o céu e continuasse contando com o poder de Deus sobre aqueles homens e sobre a sua própria vida. No momento de guerra, no momento de dificuldade, a mão de Deus operando, como várias passagens anteriores relatam aqui, que eles foram vitoriosos, né? Mas naquele momento, Davi resolve contar. Naquele momento, Davi resolve desobedecer. E um grande prejuízo, né? A quantidade de pessoas que morrem inocentes, 70 mil homens da população, né, são feridos por causa do pecado dele. É interessante que Deus permite Davi ver o anjo. Deus abre a visão de Davi e Davi vê aquela matança acontecendo. E aí vem a direção de Deus para aquilo, por causa dessa segunda oração de Davi. Foi eu quem pecou, eu que errei, e esse povo não tem nada a ver com isso. E nesse momento, diz o versículo 18, veio a Gade, a presença de Davi, e lhe orientou: sobe, ergue um altar a Iavé na eira de Araúna, o Jebuseu. Sem demora subiu Davi, segundo as instruções de Gade, como Iavé havia lhe ordenado. Interessante que eu estava pesquisando, né, o significado da palavra eira, e várias vezes eu li essa passagem e lia como se fosse só um simples terreno. Mas não era. Era um lugar de separar cereal. Era um terreno, mas era uma terra separada para um tipo determinado de trabalho, de chão batido, e ali eles pegavam a colheita e separavam o cereal, os legumes, né, os frutos daquela determinada colheita. Dali eles tiravam as impurezas, né, e separavam ali o que era de consumo do próprio produtor, o que seria repassado para venda, e aí assim por diante. E Deus ministrava o meu coração, né, na eira. Por que ser uma eira? Por que Deus orientar a Gade para que dissesse a Davi que fosse uma eira comprada para que se levantasse um altar? A eira é um lugar de trabalho, de um lugar de trabalho, mas trabalho específico. Um lugar de trabalho, não qualquer trabalho, um lugar onde havia uma separação, um lugar onde se limpava, né, os produtos da terra antes que fosse enviado para consumo, antes que entrasse para a casa das pessoas. A eira era um lugar de limpeza. E eu fiquei imaginando, né, na hora da colheita, né, independente do que fosse colhido, e do legume, da fruta, do cereal, e quando se tira da terra, né, devia ir mato junto, capim, erva daninha, e determinadas coisas comuns à terra, né, e que não são próprias para consumo. E nesse espaço, nesse local, aquilo é separado. Deus, ele tem os meios de fazer as coisas, né? E as coisas feitas para ele não são feitas de qualquer maneira. Tem um jeito especial, tem uma maneira determinada para fazer. E interessante que essa direção veio do próprio Deus. Compra uma eira.
E o versículo 20 diz: assim que Araúna viu o rei, os seus soldados, dirigindo-se ao seu encontro, saiu e prostrou-se perante o rei, em rosto rente no chão, e declarou: o que desejas, meu senhor e rei, de teu servo? E Davi respondeu: adquirir de ti este terreiro e edificar nele um altar no meio da minha gente. Então declarou Araúna a Davi: que o Senhor, meu rei, tome para si sem pagamento e a ofereça em sacrifício, como te aprouver. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, e o debulhador e o jugo dos bois, a lenha. O servo do Senhor, meu rei, tudo entrega de boa vontade ao rei. Concluiu Araúna: que Yahvé, o teu Deus, aceite a tua oferta. E eu fiquei meditando nisso por mais Araúnas, orando a Deus, que Deus levante Araúnas, pessoas que sabem reconhecer a autoridade, e que Deus me ajude a ser uma Araúna, e pessoas que sabem reconhecer a autoridade, que têm alegria por servir, né? E que têm um coração disposto e voltado para a obra. Davi disse que queria a eira, e Araúna já veio com a eira e com tudo que ele precisava para fazer ali a oferta, o holocausto. Por mais Araúnas, por mais pessoas que tenham esse coração disposto a servir de coração, com liberalidade em todos os sentidos, para que o que Deus direcionou aconteça, para que o que Deus direcionou venha a ser concluído. Os facilitadores, né, da obra e dos projetos de Deus, por mais Araúnas, em nome de Jesus. Mas não termina aqui. A Bíblia fala no versículo 24: contudo, replicou o rei a Araúna: não, eu faço questão de comprar a tua eira, e por um preço justo, pois não quero oferecer a Yahvé, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E Davi pagou pela aquisição do terreiro e dos bois 50 peças de prata. Aí a consciência daquele que ia receber e ia fazer o holocausto, a consciência daquele que tinha errado, daquele que tinha pecado porque a direção era outra e ele resolveu fazer do jeito dele. Davi, muito quebrantado, íntimo de Deus, sabia quem era Deus e não admitia. Homem com experiência, com vida com Deus, e ali ele resolve entregar em sacrifício, que fosse realmente sacrifício. Apesar de, ter sido tentado de receber tudo para fazer. Mas eu imagino como estava o coração de Davi pesado, por ter visto tanta matança por causa de um orgulho, por causa de repente uma falta de maturidade momentânea. Eu sou rei, eu faço do jeito que eu quero, mas o preço foi alto por causa dessa escolha. Mas o importante é que ter o coração segundo o coração de Deus é que eu e você podemos até errar, mas
quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente segue buscando esse relacionamento diário e constante com Ele, você começa a entender como é que Deus age, como Deus trabalha. E não adianta ninguém querer falar diferente para você. Em outro episódio, a gente vê um menino Davi com disposição para matar um gigante, para ir contra um gigante que afrontava o exército. E a gente vê também um rei tentando colocando nele uma armadura que não tinha o tamanho dele, não tinha as suas medidas, e essa armadura não o deixa sair do lugar. E Davi é obrigado a tirar. E agora a gente vê um Araúna também tentando fazer Davi mudar a direção do propósito. Mas o lindo de tudo é que aquele que conhece a Deus, aquele que vive com o Senhor, por mais que erre, uma hora a consciência vai pesar, o coração vai pesar, e vai se arrepender e vai se voltar para Deus. E, enfim, e o Senhor, a partir dessa oração de arrependimento, Ele libera a vitória para Davi e para o povo. Versículo 25. Davi construiu ali um altar naquela era, que era lugar de trabalho, que era lugar de limpeza, de separação. E ali ele construiu, conforme a direção de Deus, um altar e ofertou a Yahvé holocaustos e sacrifícios de paz e de comunhão. Em seguida, Yahvé demonstrou o seu amor leal para com o povo, aceitando as súplicas em favor da terra. Extinguiu-se toda a praga que assolava Israel naqueles dias. Tem solução para o meu e para o seu problema. Por pior que seja, ainda que quem tenha provocado o problema tenha sido você, tenha sido eu. À medida que você entende aonde você errou e se volta para Deus e faz tudo da maneira que Deus ordenou, a misericórdia de Deus, ela se volta para você. Aqui a palavra está escrita. Davi ofertou holocausto de paz e comunhão. Ele estava no meio de uma guerra. A praga não veio e matou pessoas inocentes. Então, aqui, Deus responde. Eu acho esse termo lindo, por causa do seu amor leal. Deus é maravilhoso. E por causa desse amor leal para com o povo, Deus aceitou as súplicas de Davi em favor da terra. E aí a praga cessou. A praga cessou. Talvez você esteja a um passo dessa mudança, um passo de solucionar esse problema. É entender que você errou, que você precisa se arrepender. E quando você orar, se arrependendo, Deus envia alguém para te ajudar, como enviou Gade, para direcionar. Porque nem tudo a gente entende, nem tudo sozinho você consegue mensurar o que está acontecendo. A partir daí,
vem a direção de Deus, a estratégia para você continuar no caminho e para que a praga cesse, para que o problema vá embora, para que o prejuízo também pare. Tem vitória de Deus para mim e para a tua vida nesse dia, nesse início do mês de novembro. A praga pode cessar, a dificuldade, seja em qual esfera esteja acontecendo, a partir de um posicionamento seu diante da sua situação. E o que eu quero chamar a tua atenção é que ainda que você tenha criado essa situação, ainda que você tenha entrado nessa situação, a palavra de Deus aqui ela é clara, tem solução em Deus. Tudo em Deus. Tem profeta para abrir a boca e para dizer o que Deus falou. Se você não conseguir entender, se você não estiver conseguindo visualizar, mas sem resposta, sem direção, perdida, você não vai ficar. A palavra de Deus diz que aquele que creu no Senhor, o seu rosto não sofre vexame. A sua fé não vai ser envergonhada. Deus ele vai respaldar a sua fé. Porque aquele que chamou, ele garante. Aquele que chamou, ele é fiel. Aquele que chamou, ele tem um amor leal. Procure o significado da palavra lealdade para você entender. Por causa do amor leal, Deus não pode ir contra ele mesmo. E ele amou o filho dele de tal maneira que o único filho dele, que foi capaz de se entregar por mim e por você. Então não entregue a Deus nada que não te gere um sacrifício. Porque o reino de Deus é tomada força. A salvação não. Você reconhece o sacrifício de Jesus, se entrega e teu nome é escrito no livro da vida, você recebe salvação, você começa a andar com Deus, você recebe o Espírito Santo, mas viver com Deus tem um preço. Viver com Deus tem um modo, não é de qualquer maneira. Você vai falar, Marcela, é fácil? Não é fácil. É solitário muitas das vezes, mas nos momentos certos e no momento em que Deus sabe que você sozinho não vai dar conta, Deus certamente levantará pessoas específicas para tal como levantou Gade e levantou Araúna. Creia, medita nisso e firma essa palavra no teu coração. Por pior que tenha sido a tua decisão, por pior que tenha sido o teu erro, e por mais prejuízo que ele tenha trazido na tua vida, existe o Deus de Davi, que ama com amor leal. Recebe essa palavra no seu coração. O Senhor te ama com amor leal. E por causa do holocausto de paz e de comunhão, Deus retirou a sua ira e a praga cessou do meio do povo. Deus vai tirar essa dificuldade a partir do seu inclinamento para Ele. Pensa nisso. Deus abençoe.